Todas as luzes do estúdio estão acesas, companheiros e companheiras, buenas noites, diretamente da TV Mag, TV Mag da Costa da Lagoa, diretamente para Floripa, flopando em Floripa. Hoje nós vamos flopar lá na Vara da Infância e Juventude, né? É uma oitiva concentrada para demonstrar que somos pais conscientes, somos pais eficientes, que esse xexetão maldito, malévolo, desgraçado, fez tudo isso contra nós, mas não conseguiu destruir no nível que queria a nossa família. Mostramos o quanto somos pais conscientes. Na verdade, todas aquelas pessoas maravilhosas que nos receberam com um sorriso lindo em seus rostos, com educação, com respeito, com extrema limpeza, organização do ambiente, acho que todos sabem. Eu acredito que ao menos alguns como o juiz seu André, né, e outros também vejam nossos vídeos. E o estagiário estava preocupado com não vazar informações, porque eu vou ficar sabendo se mandar e-mail e mensagem pro xexetão aí. Vou descobrir tudo, porque na audiência com a Mônica tivemos esse problema de vazar as informações. Estagiário é para ser ético e não cara de bunda. É para ser ético. Quer fazer uma carinha mais feia, meia carinha estranha? Pode fazer a carinha que quiser para mim. Só não pode em momento nenhum vazar as informações de lá, que aquilo é propriedade intelectual minha, do juiz, né? Senhor André, que não somos pais e mães rasos, como o senhor pensou, né? No fim da conversa, o senhor pode absorver que não existe um estilo de vida raso, existe um estilo de vida contundente, um estilo de vida apropriado, para que nossos filhos estudem no método, usando a canacademy.org, e a estrutura da mãe naquilo que precisa de um acompanhamento. Não é só a família que faz a educação dos nossos filhos, nem só a plataforma, como ficou bem desenhado, mas o que a tal da Luana do Ministério Público de Santa Catarina, a juíza que não é o juiz que eu queria conversar mesmo, não é o promotor que eu queria conversar mesmo, o juiz é com quem eu queria conversar. Aí não estava lá o promotor, estava essa Luana, e muito incisiva em ler a lei que o STF fez, né, Luana? A promotora está incisiva com a obrigatoriedade tóxica, com a coletividade tóxica, com o convívio social. A senhora também fez uma reunião com o xexetão, com a Elisete? Não, porque a conselheira tutelar explicou que ela não estava dando dados aqui de casa do que ela veio aqui ver, né? Que a mãe estava em casa, que a denúncia do xexetão não vingou, né? Ela não disse que não foi o xexetão ou a Elisete que ligou lá incomodar de novo, perseguindo meus filhos, incomodando lá naquele conselho tutelar. Mas ficamos esclarecidos mediante os fatos, porque eu e o Renato conhecemos todos os fatores. E o advogado, promotor da infância, Ministério Público, não conhece todos os fatores. E como existe uma espiral de vingança do Estado maldito por natureza, que não tem interesse nenhum em manter a autonomia dos pais, como disse aquela promotora, Luana. Nada abençoada por Deus, não. Maluca. Falou que os filhos são do Estado. Ela tá doida, ela falou que os filhos são do Estado. Que não são propriedade minha. Ô Luana, você tem útero? Deixa eu te perguntar, porque lá você não deixou eu falar. Você quis lacrar, né? Sou lacradora.
lacradora, lacradora. Aí pode parecer para o juiz que eu estou sendo rasa. E você não notou, André, que ela está sendo, excelência, ela está sendo lacradora? Vocês sabem muito bem que quem fez a pandemia não fui eu. De toda a origem do desleixo das instituições, ninguém quer ouvir que teve alteração de documento do aluno, que teve adultério do documento do aluno, que não teve nenhum momento assistência para a família na pandemia e nem antes da pandemia. Mas vocês não querem ouvir nada, então eu venho para a internet meter a ronca. É a ronca aí em vocês. Mas eu quero dizer que foi maravilhoso. Eu pude filtrar através das minhas habilidades psíquicas até as vísceras daquela eminência jurídica, daquele juiz. Eu pude olhar nos olhos dele e sentir se havia uma mínima preocupação com as crianças da Meg. Ou se são meros maníacos positivistas. Porque aquela juíza é uma maníaca positivista. Mateus, você me ajuda aqui a buscar meus papéis lá na minha pasta verde, por favor, que eu vou precisar. Fechou, né? O que é ser uma maníaca positivista, senhora? É não ser humanística. O que eu posso dizer é que eu não estava diante de um juiz totalitário, por isso que valeu eu ter saído de casa, feito um penteado adequado, uma maquiagem para estar diante dele. E ele pode confirmar que o que eu sou aqui na internet, né, André? André Milani, um querido que escuta ao menos, né, não vai dar bola para nada do que eu falei, segundo ele mesmo, mas deixou eu falar, ficou gravado, para ouvir várias vezes, né, seu André Milani, e praticar a justiça humanística e poder perceber quem são os agressores. A minha pergunta para a promotora Luana é a seguinte, promotora, é uma pergunta. E a resposta a senhora vai dar nos próximos dias. O que a senhora vai fazer, mediante que eu tenho os boletins que foram lavrados na delegacia da mulher e da criança, e nada foi feito, que é onde gerou todo esse nosso centramento das crianças para o seio da família, que nada tem a ver com escola e tem a ver com segurança pública. E o que a senhora vai fazer com essas pessoas que estão lavradas nesse boletim que fazem parte do conluio, pior de todos os tempos, de perseguição à criança e às agressoras? É o que eu quero saber da senhora, porque eu já entendi o game. O game da matrícula, não é, senhora? Não é esse aí, meu amigo. Esse é o joguinho. Nós estamos falando de uma justiça que tem maníacos positivistas. Eu quero achar... Quantas vezes eu falei que meus filhos não são moeda de troca? E vocês não têm como revidar sobre o que estão fazendo dos meus filhos moeda de troca. Não ouviram sobre as professoras nocivas. Não ouviram sobre o esquema do chechetão de corrupção. Nada interessa para vocês, então eu vou trazer tudo em milhas de vídeo aqui nas redes, a parte que vocês não quiseram ouvir, senhor André Milani. Senhor Pureza, eu acredito que o senhor é o senhor Pureza. E não estou fazendo nenhuma piada, estou falando que eu definitivamente acredito que o senhor tem capacidade cognitiva de, dentro das normas e leis, e entender a autonomia que já acontece no nosso estilo de vida, no nosso lifestyle, de querer ser viajantes dessa vida, né? E se eu estiver dentro de um trailer, como é que eu vou manter uma matrícula das crianças? Responda para mim, senhor. Responda para mim, senhor. Porque esse condicionamento da justiça contra pai e mãe não vai durar a vida inteira. Vocês promoveram, como eu escrevi aqui, falei várias vezes durante toda a minha oitiva, concentrada,
uma operação de vingança da polícia que não é proteção à criança, fuzil na cabeça do Matheus. Então vocês não vão conseguir simplesmente dar sequência a procedimentos mais que deflagrem sobre as crianças mais campanhas de medo, que deflagrem sobre as crianças mais coletividade tóxica por causa da lei da promotora Luana. Senhora Luana, a senhora cagou no peidar, já ouviu dizer isso? Cagou no peidar? A senhora foi dizer que os meus filhos são do Estado. Tá gravado lá, eu quero ver quem é que vai tirar o que a senhora disse. A senhora não deixou eu falar no final, a senhora lacrou. Lacrolândia, não é mais Zumbilândia, não é mais Drogadilândia, agora é Lacrolândia do Ministério Público da Infância. A ditadura de vocês foi longe demais do judiciário, vingança judiciária foi longe demais. O seu Valdir entendeu bem isso e explicou, eu vou ler os papéis e quero ver se aquelas profissionais lá de Concórdia tiveram capacidade cognitiva de fazer o correto e se não, vou reagir nas redes. Tudo isso aqui, ó, tudo que era os papéis aqui, que não seria a síntese, que eu não pude falar lá, tudo que estava aqui eu vou ler nas internet da vida, sempre correlacionando com o juiz, com a promotora Luana e com a assistente social, a psicóloga, a quem eu fiz o raio-x de suas vísceras também, tudo. E a conselheira que esteve presente na oitiva concentrada junto ao nosso querido, advogado. O que eu posso dizer de novo para o Ministério Público? Vocês fizeram um erro grave. Podem considerar o meu vocabulário chulo e eu rasa, porque eu falo que cagaram no peidar, dizendo que os filhos são de vocês, do Estado, como se fosse uma propriedade que pode sequestrar, sequestrar, tirar do país, botar para adoção, se os pais não jogar matrícula escolar sobre a mesa. Aí eu termino o processo, jogo 2 matrículas sobre a mesa, faço o procedimento e vocês têm que acatar e calar a boquinha, Ministério Público, ó, bem caladinho. Agora, quanto ao xixetão, que na primeira etapa, que é a etapa que vocês querem abafar, coagiu 157 pessoas, fez todos os procedimentos contra o pai de família difamatórios e contra a mãe e gerou esse processo através de boletins de ocorrência de Elisete Maria Marques e Vitória Fortes. Não foi denúncia da escola no Conselho Tutelar. Não foi. Porque o Sérgio tinha matrícula, Matheus nunca teve. Vocês nunca vão botar a mão no Matheus. Nunca! E como eu disse pro advogado, era bem mais fácil jogar os 2 filhos na mesa, 8, 80 e ver o que vocês iam fazer. A partir de amanhã, senhora Luana, eu vou mandar para você a nota da feira, acima de R$1.000 por semana. Vou mandar as contas para você lá no seu ministério. Você vai pagar, porque agora o Estado é dono dos filhos das famílias. Oh, não! Sempre foi, segundo a minha própria mãe. Então é isso que eu conheci os grupos que vivem livremente, que exercem o seu poder de liberdade e não de libertinagem e não querem participar dessa digitalização, dessa contagem de cabeças humanas, essas manadas, e como que eles fazem isso? Ou vai me dizer que a senhora Luana bota na casa das pessoas que pagam a educação para os filhos todo dia uma assistente social, uma conselheira tutelar, porque tem um putão fazendo denúncia no Conselho Tutelar? Fala, senhora! É muito fácil querer ir para cima do Renato com positivismo barato, naquelas condições que ele estava, inclusive nessas de hoje.
É muito fácil coagir o pai de família, coacionar pessoas menos favorecidas, do jeito que aqueles canalha do Crash, fizeram quando o HU me encaminhou lá, que eu era para ir trabalhar e não tinha nada lá para mim. Então vocês não têm poder nenhum de interagir com a família. Se é isso que a senhora quer saber sobre os encaminhamentos. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, eu fiquei decepcionada com o seu trabalho, senhora Luana. E a senhora, enquanto uma funcionária pública, e não publicar, porque a senhora mais pareceu uma funcionária pública, com R de Renato, pública. Minha mãe foi 40 anos funcionária pública. Nós nunca desrespeitaríamos um funcionário público. Agora nós nunca vamos aguentar um trabalho de 5ª categoria. Sabe o que é 5ª categoria? É péssima categoria, igual da senhora. De chegar ao ponto de virtualmente, porque lá a senhora não estava para olhar no meu olho que nem o juiz, teve que olhar dentro dos meus olhos, já que era uma audiência humana, não era para ser uma audiência à distância. A senhora violou a regra número 1, que era para ser uma audiência humana. Não interessa seus motivos, assim como a senhora não se interessa com o que eu tenho para dizer. Lá ficou registrado parte do que eu tenho para dizer e o resto vai ser direcionado à senhora e ao juiz através das redes sociais. Queiram vocês assistir ou não, que se dane, não tô nem aí. Vocês vão aprender mãe consciente, pai consciente. Mãe e pai conscientes criam estilos de vida para os seus filhos e não dependem, não são os genitores e genitora que jogam os filhos para a coletividade tóxica e para o Estado e aceita as regrinhas estúpidas de vocês, não. Por que Santa Catarina não normaliza uma plataforma digital para as crianças estudarem? Simplesmente porque quer sustentar conselho tutelar, assistente social, psicóloga, brincar com essa questão criança, fazer e-commerce, senhora Luana, é o que você faz, é e-commerce, é comércio. A doutrina positivista de vocês faz comércio com as crianças. O que vocês estavam tentando lá naquela coisa que o advogado conversou um pouco antes comigo é um sequestro legalizado, só infundado na única linha que a criança tem direito aí na escola. E realmente a criança deveria ter escolas seguras, livre de acesso de terceiros. Deveria ter segurança para ir e vir até essas escolas. E isso não existe. Isso é uma falácia do Estado. Uma boa falácia em Santa Catarina. E vocês não gostam quando eu refuto a segurança pública. Mas não há problemas. Seria um direito à escola, virou obrigatoriedade. Minhas crianças estão conscientes do que está acontecendo, eles têm opinião formada, eles estão satisfeitos com o nosso estilo de vida e não vão ser vocês que vão obrigar eles a abandonar o estilo de vida deles, a alimentação saudável deles, a qualidade de vida que a gente adquiriu aqui em Florianópolis com a cura do papai, por causa de falácias do judiciário maldito que sequer tem autenticidade para entender que durante a pandemia, maioria dos pais se virou da maneira usando as plataformas porque não teve a assistência que precisava, quem estava na condição de alfabetizar. Que no caso era eu com o Matheus, passando por um processo de alfabetização. Meus filhos, minhas regras. Tem convívio social garantido. O direito de estudo deles não é imposição. Eu esqueci de falar sobre as diretrizes e bases de educação, porque vocês não me deram a oportunidade. Gastaram tempo demais insistindo em mostrar a sua opinião, a sua imposição, a sua lei doutrinária, que é do Brasil, segundo vocês. E ela não é do Brasil,
Ela não é a única lei que existe no Brasil. Antes de ter escolas da maneira que se conhece hoje, com diretrizes e base de educação, existiam escolas naturais, existiam escolas nas tribos e existem até hoje, que não seguem diretrizes e base de educação, senhora promotora Luana. E a senhora vai observar a crueldade que a senhora fez na sua lacração, na sua fala, porque eu vou colocar aqui nas minhas redes, aí mais pra frente, tudo para outros pais saber como age o Ministério Público quando quer deflagrar sobre a estupidez jurídica. Como diz André Milani, não nos importamos com o que a senhora fala. Aqui para nós seremos devastadores e é isso que temos para hoje. O motivo que o senhor acredita que temos que ser diferente é exatamente o motivo que nós acreditamos que nós não podemos mudar. Não é primeiro expor as crianças ao estado maldito que não garantiza a segurança individual para acontecer exatamente o que sabemos que pode acontecer mediante todas esses ataques que nós temos em vários eventos aí contra a nossa família, inclusive eventos da própria polícia. E expor as crianças está contra as regras. Não é uma linha, senhora. Vocês não deixam a gente agir, não deixam a gente falar. Agora, nessa defesa, seria uma defesa da família, o que vamos apresentar, nós vamos constar todos os boletins de ocorrência que foram feitos e não foram tomados providência com essas pessoas. E vamos demonstrar a perseguição que a gente tem sofrido por parte das instituições de segurança pública. Eu não quero interferência do Estado. Vocês não podem interferir na vida de quem não quer interferência do Estado. Existem comunidades alemãs que também não querem uma interferência desta maneira. Foi pro postinho, cadastrou no postinho, vem a cobrança da vacina. Cadastrou na escola, vem a cobrança. E não adianta André Milani ser mansinho e dizer que não vem, porque vem a cobrança. É por causa de saúde que nós não queremos vocês. Não queremos vocês. Já falei pro advogado, isso é um caso encerrado para mim. Por isso que é 880. Quer que eu jogue as crianças lá na sua porta? Senhora Luana, os dois lá na sua porta? Para ver a sua capacidade cognitiva de cuidá-los, alimentá-los, educá-los, adotá-los, ou a senhora vai vender para o tráfico humano? Porque é muito fácil querer que a gente confie no Estado quando o Estado não dá segurança nenhuma que podemos confiar em vocês. Ficam se aliando a bandidas, abusadoras, que tiram direitos mínimos das crianças, que fazem toda essa patifaria aí, que não é brincadeira não o que essa perseguidora fez. Não é brincadeira não. Fazer uma quadrilha de boletim de ocorrência dentro de uma própria delegacia, e vocês acham que nós vamos superar isso colocando crianças na escola? O Estado é como diz Mateus, é igual um ônibus lotado, você vai mandando pro lado. Vai lá um passinho para lá. É o que nós vamos fazer com vocês, queridos. A delinquência de vocês, a delinquência deliberada da vara da infância chegou ao ponto de procurar pessoas em tanta dificuldade para adotar nossos filhos, que são pessoas que não têm condição de cuidar elas mesmas. Não vou citar aqui hoje, mas vou citar no futuro. Foram atrás de todo mundo para adotar nossos filhos, porque eu vim aqui na rede e meti a boca no juiz que estavam querendo sequestrar meus filhos e resolveram ir atrás da família extensa, senão iam passar por cima de nós com denúncia de vagabunda, denúncia de vagabunda, denúncia de vagabunda, sem sequer falar com a família extensa. Vocês são imorais, ilegais, inconstitucionais em tudo que vocês estão fazendo. Eu avisei.
Eu avisei. Eu não quero ajuda, e muito menos imposição. E menos ainda impunidade. Todas essas bandidas que se passaram por conselheira tutelar, que se passaram por assistente social, que invadiram o nosso espaço, que invadiram nossos filhos sem nossa autorização, que fizeram denúncias mentirosas, tem que ir pra cadeia. Pra cadeia. Aí depois nós vamos conversar sobre a escola. Sobre tutela ou putela, porque isso não é tutela. Você ir lá querer jogar duas crianças com estilo de vida maravilhoso, né? Para uma avó que não consegue cuidar nem dela e do marido doente por causa de escola. Mas vão se catar! Vão se catar! É o nome do jogo. Entraram na minha casa, fizeram uma operação de vingança da polícia, como polícia lesco, sem proteção à criança, sem nada. Vocês são instituições podres, podres, podres. Isso que vocês são. Mas volto a falar. Dentro de todo esse contexto, que aquelas pessoas que me ouviram lá hoje, educadas, cheirosas, maravilhosas, não são capazes de entender todo o contexto ainda. O foco de vocês é uma imposição da coletividade tóxica, que é expor os meus filhos aos agressores que fazem esse tipo de operação de vingança, professores que vão fazer operação de vingança, circulação que não é possível fazer para os meus filhos nesse momento. Não é possível. Os filhos têm pai e mãe. O Código Civil, o Código de Direito de Cidadão. Os filhos têm mãe e pai, conscientes, aptos a cuidar deles, sem as exigências que o Estado pensa que pode fazer, porque pensa que pode fazer. Vocês acham que faculdade é só na Uniaselv ou na UFSC? Não é? E vocês sabem que a digitalização chegou e vocês não têm como bater com isso, até porque vocês já estão mais metidos nisso, como essa promotora Luana, mais metido nisso do que eu mesma. Vou repetir. Pegaram os fatos do meu material digital e usaram para fazer denúncias mentirosas contra nós. Uma palhaçada, uma patifaria, 9 eventos imorais de ataques à nossa família, de terrorismo, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada contra esse grupo de extremismo. E lá ficou registrado também na minha fala. Eu tô bem cansada, eu tô bem revoltada. Maníaco adestrado do direito positivo. Você que é juiz, você que é promotor, quer ser chamado de maníaco adestrado do direito positivo ou quer começar a ser humanístico e levar em consideração que a lei de vocês não dá cobertura, que a lei de vocês não dá cobertura, que a lei de vocês não tem cobertura para todos os quadros da sociedade humana. Essa é a verdade. Eu estou pedindo um simples certidão, que é feito para os nossos irmãos, que é feito no nosso país também, quando é uma situação de exceção. Nossa família é uma exceção. É a palavra que o Senhor não me deixou usar. O Senhor me joga numa manada, Senhor André Milani, e considera que eu sou uma manada da coletividade tóxica. E eu sou uma mãe consciente, que mediante a tudo que vem acontecendo dentro dessas escolas, a péssima qualidade do ensino brasileiro, não quero mais esse modelo. E é um direito civil, é um direito natural que eu tenho, que antecede o positivismo e a cobertura da sua lei. E como eu lhe disse, eu gostaria de ter sido juíza, e aí eu estaria submissa a essa putrescina. Graças a Deus que não fui. Posso estar aqui como juíza de mim mesma e falando para os senhores, embora isso nada vai adiantar, segundo o senhor mesmo.
Não é para adiantar, eu já entendi o game, eu já tenho plano B, plano C, plano D, plano F, plano G e eu já tenho plano Z, plano X também. O senhor não pensa que vai ser um maníaco adestrado do direito positivo e que estaremos calados para o senhor, não. Questionado o senhor está sendo, isso não é impor. Agora o senhor está impondo, a promotora está impondo e eu percebi que aquelas outras profissionais tiveram a capacidade cognitiva de me absorver. Quero agradecer a vocês que tiveram a capacidade de me absorver. Quero que vocês tenham mais contato comigo para ver a qualidade da professora Meg, que é diferente dessas professoras nocivas, dessas professoras assalariadas, dessas professoras que fizeram toda aquela aberração na Assembleia Legislativa contra aquela mulher com 2 crianças, onde me fizeram a escolher que não me sujeitaria de maneira nenhuma ao Estado. Na conversa com a pessoa mais importante em todo esse processo que nós estamos vivendo aí, esteve uma senhora que me disse: Meg, mediante a sua instituição de educação em artes liberais estar exclusiva para cuidar dos seus filhos, você pode alegar trabalho voluntário para isso, e essa é a única maneira de você sair dessa. Então não se esqueça, juiz, que é dessa maneira que o senhor vai me dar o meu certidão, porque nós estamos em Santa Catarina, nós não estamos no Brasil maldito, tá, querido? A criança não é uma moeda de troca. Ela não é uma moeda de troca e ela não será uma moeda de troca, porque aí nós estamos sequestrando, o Estado está sequestrando as crianças para lá. O MAT não é um paquete de negociata jurídica. E eu denunciei já essas mulheres megeras que originaram tudo isso. E não é possível continuar essa discussão sem levar em consideração que nós já tínhamos uma vida antes, que nós não somos pais relapsos. Eu deixei muito claro as questões mais importantes que vocês precisavam ouvir hoje. Que aqui em casa não tem ditadura. Mas vocês querem uma ditadura. A ditadura do extremismo, daquela professora vagabunda que fez tudo isso contra nós. Um vale tudo para ameaças, um vale tudo para tirar os pais do lugar, um vale tudo para fazer ostracismo, racismo, comunismo, um vale tudo. É o que elas estão fazendo. Tinham acesso à chave do processo. Os sequestradores tinham a chave do processo. Explica, promotora Luana. Explica. Não, isso foi seus coleguinhas anteriores, não tem que explicar nada. Mas aí tá muito fácil para vocês. Aí tá muito fácil para vocês. O fracasso judicial, a justiça fracassada. Colocar a justiça para colocar a criança na mão de outra família é uma justiça fracassada. E vocês tiveram que me engolir. Exatamente como o Zagallo fez. Tiveram que engolir ele. Vocês tiveram que me engolir. Porque eu não vou ficar criando câncer por causa do Estado maldito. E agora, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.